Em uma pequena aldeia tropical, cercada por palmeiras altas e rios serenos, vivia um papagaio chamado Paco. Suas penas eram de um verde tão vivo que pareciam refletir o brilho do sol. Mas, apesar da sua beleza, Paco era conhecido por algo que ninguém admirava. Ele reclamava de tudo. Reclamava do calor, da chuva que caía, do vento que soprava, das pessoas que se aproximavam e até mesmo da comida fresca que recebia todos os dias. Nada, absolutamente nada, parecia bom o suficiente para ele. Paco vivia na varanda de Dona Helena, uma senhora doce que o tratava com carinho e paciência. Tidus Ostesh, ela tentava animá-lo, oferecendo frutas frescas, brincadeiras e conversas. Mas Paco sempre dava um jeito de transformar tudo em motivo para resmungar. Para ele, a vida era apenas uma longa lista de coisas que davam errado. Até que certa noite, uma tempestade violenta atingiu a aldeia. O vento rugia entre as árvores, balançando telhados, derrubando galhos e fazendo janelas tremerem. Um raio caiu perto da casa de Dona Helena, e o impacto fez a gaiola de Paco tombar. A porta se abriu, e no meio do caos, ele voou como nunca havia voado antes, movido pelo medo e pela confusão. Quando a tempestade passou, Paco percebeu que estava longe de casa, perdido em uma floresta densa e completamente desconhecida. Nos primeiros dias, tudo parecia ainda pior. Ele reclamava por estar sozinho. Reclamava porque havia poucos frutos. Reclamava porque não sabia para onde ir. Mas pela primeira vez suas reclamações ecoavam no vazio. Não havia ninguém para ouvi-las. Ninguém para reagir. E isso fez Paco perceber algo que nunca havia sentido. A solidão das suas próprias palavras negativas. Foi então que, enquanto procurava abrigo, Paco encontrou uma coruja de olhos dourados chamada Nádia. Ela o observou com calma antes de dizer: "Você carrega um peso enorme aí dentro, mas não percebe que é você mesmo quem o cria." Paco, como sempre, reclamou. Disse que estava perdido, cansado, com fome e que tudo dava errado. Nádia, porém, respondeu com serenidade: "A forma como você olha para a vida determina aquilo que você recebe dela. Se você só procura o que está errado, nunca vai enxergar o que está certo." Essas palavras ecoaram na mente de Paco. Ele não tinha uma resposta. Não tinha uma reclamação pronta. Pela primeira vez, ficou em silêncio. Dias depois, Paco e Nádia começaram a se encontrar com frequência. Ela o ensinou a observar a floresta, a perceber a beleza ao redor, a silenciar a mente antes de reagir. Com o tempo, Paco começou a notar detalhes que antes ignorava: o brilho suave da manhã, o cheiro da terra molhada, o canto das outras aves, a sensação de estar vivo e livre. Aos poucos, ele reclamava menos. Aos poucos, ele começava a agradecer. Então, em um voo mais alto do que o habitual, Paco avistou a aldeia ao longe. O coração dele se encheu de uma nostalgia doce. Ele sentiu saudade. Pela primeira vez em muito tempo, quis voltar, e voltou. Não como o papagaio resmungão que havia partido, mas como alguém transformado. Dona Helena percebeu isso de imediato. Paco se tornou uma inspiração para a aldeia, e todos admiravam sua mudança. Mas a verdadeira prova ainda estava por vir. Uma seca severa atingiu a região. Os rios diminuíram, as plantações secaram, a comida se tornou escassa. A aldeia entrou em desespero. E, surpreendentemente, todos olharam para Paco, esperando dele uma palavra de esperança. Ele respirou fundo e, lembrando-se dos ensinamentos de Nádia, disse: "Já enfrentamos tempestades antes. Podemos enfrentar essa também, juntos." Mas mesmo com suas palavras, Paco sentia um medo interno. A dúvida sussurrava. Será que ele realmente havia mudado? Determinando-se a ajudar, Paco voou por longas distâncias em busca de alimento e água. Em uma dessas viagens, encontrou um vale escondido, onde ainda havia água corrente. A descoberta reacendeu a esperança da aldeia e uniu todos novamente. Mas o esforço deixou Paco exausto
e as antigas reclamações quase voltaram. Foi então que ele lembrou das palavras de Nádia. A mudança verdadeira não está no que você sente, mas nas escolhas que você faz diante da dificuldade. Com isso em mente, Paco continuou firme. Incentivou a união da aldeia, ajudou crianças, avisou sobre novas fontes de água e se recusou a deixar a negatividade dominar novamente. O tempo passou e, finalmente, as chuvas retornaram. A aldeia floresceu de novo e todos celebraram. Em uma dessas celebrações, Dona Helena se aproximou de Paco, com lágrimas nos olhos, e disse: "Você não é mais o papagaio que reclamava. Você é o papagaio que nos ensinou a agradecer." Paco sentiu algo profundo naquele momento. Ele havia vencido a maior tempestade de todas, a tempestade dentro de si mesmo. Sua história se espalhou, e ele se tornou um símbolo de esperança e gratidão na aldeia. E assim, o papagaio que um dia reclamou de tudo, descobriu que a vida muda quando a gente muda o olhar, e que a gratidão não transforma apenas o dia, menos transforma a alma.